Mais do mesmo, nada de novo. Mais um podcast igual a tantos outros, porque fazer diferente é complicado. Bem-vindos ao primeiro episódio de 2026, com um convidado que adora praticar desporto, faz trilhos, percorre quilómetros em duas rodas e quando não está a suar da sua camisola, está de máquina fotográfica na mão a registar a vida da nossa região. Hoje conversamos com João Silva Tazo. Obrigada, João, por teres aceito o meu convite. Finalmente estamos aqui depois da tempestade Christian, que tivemos que adiar a gravação do episódio. Já agora, como é que viveste mais uma tempestade aqui na nossa zona? É assim, eu naquele dia tive de ser eu e vizinhos meus a recorrer a tentar abrir os caminhos, porque as autoridades, os bombeiros também não podiam estar em qualquer local. Exato. Então foi os meus vizinhos, o meu padrasto, que andaram com motosserra, e eu e outros vizinhos também a tirar essa mesma lenha para os lados, para tentar abrir caminho, porque senão ali o pessoal também não conseguia sair dali da localidade. Não é por isso que aqui estamos. Era só o contexto também do episódio ser só agora. Vamos então para as nossas perguntas. Vamos começar com perguntas rápidas. Subida infinita ou uma descida a pico? Subida infinita, porque eu adoro subidas. Lama nos sapatos ou vento na frente da bicicleta? Lama nos sapatos. Correr com música ou com os sons da natureza? Eu, por norma, quando corro com música, normalmente é correr só com fone, porque assim vou a ouvir observar as duas coisas. Exato. Foto de paisagem ou retrato de alguém? Foto de paisagem. Preferes um furo num pneu da bicicleta ou ficar sem bateria na câmara? Um furo no pneu. Sapatilhas novas ou uma lente nova? Uma lente nova. Perderes-te num trilho ou perderes o cartão de memória? Perder-me num trilho. Qual o superpoder que gostarias de ter? Bateria infinita. Uma palavra que te descreva. Amigo. Acessório indispensável no teu dia-a-dia. Um relógio. A melhor invenção de sempre. A máquina fotográfica. Um palavrão que mais uses. Pode ser o carago. Não deve ser bem assim, mas pronto. Para não fazer piche. Sim. Um medo. O medo de ficar sozinho. Um vício. Gomas. E um lema. 1 quilómetro vale mais que 0. Terminadas as perguntas rápidas, vamos então aqui às perguntas que eu tenho para ti, a falar sobre as tuas aventuras desportivas e não só. Quando eu te fiz o convite, começaste por recusar, porque justificaste que só te dedicavas a trails e a longos quilómetros de bicicleta apenas por diversão. Na altura eu disse que era precisamente isso que eu queria, falar com alguém que vive o desporto de forma, digamos, amadora, sem o peso da competição. Por isso a minha primeira pergunta é se para ti não contam, digamos, as metas, os tempos ou as classificações, o que é que te motiva a sair de casa e a fazer um trail de várias horas? Esvanecer um bocado a cabeça, a saúde mental, o stress do trabalho. E então as corridas longas são as melhores para isso. Mas quando está assim um dia mesmo péssimo, de chuva, frio, te bate aquela vontade de não, hoje não me apetece, vou negar-me. Tem de ser mesmo quase uma tempestade para não sair. Tem de ser outra tempestade, Cristiano. Tem de ser. E o que é que tu mais gostas quando fazes um trail? Além das subidas, sim, que eu gosto das subidas, gosto da distância e da calmia. E nem gosto nem que vá propriamente pessoal à minha frente, nem muito atrás de mim. Eu gosto de ir ali sozinho, vou com os meus pensamentos. E é isso que eu gosto, especialmente nas longas distâncias. E quando percorres longos quilómetros de bicicleta, o que é que há de diferente entre fazeres um trail ou fazer vários quilómetros de bicicleta? Aliás, eu gosto de fazer bicicleta, especialmente de ciclismo, que é estrada. E aí então possibilita-me fazer ainda muito mais distância do que correr. E aí o meu sentimento basicamente é o mesmo, é ali aquela calmia, o conhecer também outros sítios, que às vezes vou à aventura. E apesar de ser de fazeres desporto de forma amadora, tens algum tipo de preparação antes de... É assim, só basicamente a nível alimentar. E claro, também nunca me vou meter numa aventura de 50 km se não tenho uma preparação nos dias anteriores ou meses anteriores
de outras provas mais pequenas. Como é que começaste a ingressar nos trilhos? Houve algum momento em específico? Foi algum amigo que te empurrou, digamos, para fazeres os trilhos ou a andar de assim, bicicleta? eu comecei sem treinos nenhums, comecei a fazer só os 10 km da prova do Bodo, basicamente todos os anos, mas sem treino nenhum. Chegava ali àquela altura, fazia os 10 km do Bodo, desse o que desse, vinha-me para casa, no outro ano fazia aquela mesma coisa. Até que em 2015, um colega meu me disse assim, tens de experimentar fazer um trail, e isso aqui. Pronto, e depois fomos para o centro Carlos de Sá, em Penacova, fomos lá experimentar isso. E pronto, lá foi os meus primeiros, acho que foi 23 km em trailer. Assim, meia caminhar, meia correr, mas pronto, fez. Já a bicicleta, portanto, eu sempre gostei de andar de bicicleta e isso sempre foi por mérito próprio. Boa. Já te aconteceu, certamente estares numa prova e o corpo querer parar, portanto digamos que a cabeça tem que assumir o comando. Sim, isso acontece, basicamente vai acontecer a toda a gente, principalmente aqueles que fizerem ultradistâncias. Isso acontece a toda a gente. E como é que tu, nesses momentos, já que não tens aquela pressão profissional, tempos, metas, o que é que, digamos, que tu dizes a ti próprio nesse momento para não desistires e continuares até ao fim? Lembra-me assim de uma frase assim, lembra-te daquilo que te trouxe até aqui. Por isso, essa força que te trouxe até aqui é a força que te vai levar até ao fim. Uhum. E estavas a falar que gostas imenso de subidas. Eu quero que me contes algumas histórias de quedas, de sítios em que te tenhas perdido. Quedas graves, só até agora só fiz em bicicleta. E o que é isso grave? É assim, fiquei literalmente com metade da mão, da palma da mão, com ela agarrada ao catrão. Ei! De treino nunca tive assim coisas graves. E nunca te perdeste? Não, Até porque tu dizes que preferes ir assim um bocadinho mais sozinho. Já tive uma perda numa prova, mas aí já não fui eu sozinho. Poderia ser o caminho que tivesse mal sinalizado, não é? Eu não estava mal sinalizada. As setas basicamente estavam... tinha ocorrido uma prova de ultradistância no dia anterior e eles não retiraram ali uma placazinha que lá estava e a gente se engravirou para essa ultradistância. Quando a gente deu conta, peraí, já não estamos no sítio certo. E depois como é que... Eu que não percebo nada disso... Aí foi uma carrinha dos bombeiros lá buscar-me, porque não éramos só um nem dois, acho que éramos 7 ou 8. Teve que ir uma carrinha dos bombeiros mesmo. Sim. Não, por acaso fui dar a um sítio que era transitável, dava para ir lá bem os bombeiros. Porque não tínhamos que chamar o helicóptero da Força Aérea. Não, eles por norma, quando isso acontece, eles tentam dizer à pessoa, olha, tente ir para um sítio, possa ir aí um carro. Uhum. É o que eles dizem à pessoa. Ok. E sabes... por isso é que a gente deve andar sempre, por isso é que para já somos obrigados nas provas a levar sempre o telemóvel e com bastante bateria. Sim, que é para caso se perderem conseguirem eles contactar normalmente alguém. nas entradas, quando a gente vai para as provas, eles normalmente perguntam e verificam isso. Não, por acaso não sabia. Achava, aliás, que não se poderia levar o telemóvel, mas faz sentido. Faz. Okay. E há a última materiais obrigatórios, obviamente. Como, por exemplo? A manta térmica. Sim. Manta térmica é... Mas vocês são obrigados a levar? Sim, por norma em provas assim, de um caráter mais nacional ou regional, sim. já eles fazem essa verificação, porque a gente por norma tem que estar lá cerca de meia hora, uma hora antes da prova, para fazerem essas verificações. Telemóvel, manta térmica, por normalmente em provas assim mais de ultradistância já tens de ter uma pequena ligadura no colete, okay. o apito, mas hoje em dia os coletes também alguns já trazem apito incluído. Água? Sim, mas isso aí já não está na parte obrigatória, isso já está na parte recomendada e por norma eles aí já metem por normalmente que a pessoa deve levar ali entre 250 a 500 mililitros, conforme também a prova. E porque também tem os abastecimentos. Sim. Então basicamente aquelas coisas que vocês às vezes levam penduradas nas corridas assim pela cintura, pode ser esses acessórios, é isso? Sim. Não fazia a menor ideia. Eu uso colete e normalmente os aceitam no colete. Sim, e levas as cenas no colete. Ok. Sabes-me dizer qual é que foi assim o maior número de quilómetros que já percorreste num trilho? Sozinho ou em competição? Pode ser as duas. Pronto. Eu sozinho, assim, por mérito próprio, já fiz 35 km seguidos, só eu orientar-me. Em competição, já concluí por 2 vezes os 111 km do Sicó. É daquelas, como tu há bocado estavas-me a perguntar, é daquelas que tu chegas ali a meio e o corpo começa-te a quebrar todo e tu só dizes assim, peraí, tu já chegaste aqui e tu fazes o resto. E porque no Sicó calculo que aquilo seja muito à base não só
terra barra E areia, pedra, pedra, muita pedra, aquilo é uma muita zona pedra, muito aquilo- rochedo, e para quem está a correr, a pedra é bastante complicado, não é? É Ok. porque um pé em falso tu desbardalhas-te. Tu fazes os trails basicamente só aqui mais na nossa região centro, ou já tens ido um bocadinho Basicamente eu já corri um pouco em todo o Portugal continental, menos no Algarve e na Madeira. Já fiz nos Açores, já fiz no Norte de Portugal, já fiz basicamente, somente no Algarve e na Madeira que ainda não me tiro aos pés. E tu tens assim alguma, digamos, regra que tenhas colocado para ti de fazer X trails por ano, ou é consoante a tua disponibilidade? Não, eu por norma, eu tenho sempre aquela preferência de aqueles que eu gosto de repetir. Uhum. E aqueles que eu menos gosto, assim, tento arranjar outro para aquela data e substituo. Mas o meu objetivo também é basicamente conhecer os cantinhos todos de Portugal, nem que seja a correr ou a andar. Sim, isso é interessante. Acabas por fazer É desporto turismo. e estar, exatamente, é um turismo em duas rodas ou a Ou a correr. correr. E qual é que foi a nível nacional? Porque já sei que fizeste uma prova internacional, já lá vamos. Já. Mas a nível nacional, qual é que é o trail ou os trails que mais gostaste de fazer ou que mais gostas de fazer? O que eu mais gosto de fazer eu gosto de fazer qualquer um que seja na Serra do Cicó. Serra do Cicó eu gosto de fazer lá qualquer um. E estava a dizer que sei que já fizeste um a nível internacional. E foi uma corrida de estrada. Não foi treino. Foi estrada? Foi estrada. Mas então fala-me sobre isso, como é que surgiu essa oportunidade? Essa foi por dica de um imigrante. Ele é da Figueira da Foz, só que é imigrante no Luxemburgo. E eu fui lá ao Luxemburgo. Aquilo era a Maratona de Luxemburgo. E a Maratona de Luxemburgo é interessante porque a nossa programa cá em Portugal são de manhã. E a deles lá é ao pôr do sol. É tipo sunset. Muito fixe. E aquilo, isso 42 km. 42 km. 42, que a maratona oficial são 42, 195 metros, e é isso que é a distância. Aquilo, especialmente o povo luxemburguês, pronto, e os imigrantes portugueses que para lá estavam, tornam muito mais fácil fazer aquilo. Eles próprios vivem a corrida. Nós cá em Portugal parece que não vivemos tanto estas corridas. E a nível de paisagem, estavas a falar que foi por estrada? Sim, aquilo foi mais urbano. Mas pronto, mas por norma as maratonas, a maratona de estrada normalmente apanham sempre cenários urbanos. Mas o Luxemburgo tem um cenário urbano muito mais apelativo do que algumas que a gente tem cá em Portugal. Sim, claro, por causa das montanhas. Sim. Sentiste, obviamente, alguma diferença daquilo que tu estás aqui habituado? O que é que foi mais difícil para ti, o facto de ser por estrada? Ela não foi mais difícil. Não foi mais difícil. É como eu te dizer que o facto de pessoas darem aqui um apoio maior aos atletas É outro tipo de motivação? é um tipo de motivação que há algumas cá em Portugal, parece que tu estás aí a correr quilómetros em estrada, não se vê ninguém. Parece que a própria população não cativa os atletas a virem ali à população correr. O que é que achas que seria essencial fazer para as pessoas perceberem, digamos, a importância ou darem um bocadinho mais de atenção aos atletas que vêm correr nas suas regiões? Eu acho que as próprias autarquias deviam apelar à própria população assim, olha, a gente vem cá atletas, eles vêm nos ajudar também no turismo, porque eles vão consumir, alguns vão pernoitar, deviam fazer um chamativo assim um pouco maior. Mas isto também parte das próprias autarquias. Sim, exato. E associações. E eu passo a palavra, não é? Pois. E a nível de bicicleta, qual é que foi assim o maior número de quilómetros? O maior número de quilómetros sem ser em competição, competição também não ligo muito a isso, saí de minha casa, no Louriçal, e fui até ao cimo do Luso, do Bussaco, que de ida e volta deu 203 quilómetros. No próprio dia? No próprio dia. Portanto, Deu-me aquela panca. saíste de manhã, regressaste à noite. Eram 4 e tal da manhã. E é incrível. E acho que cheguei a cada vez a umas 3 da tarde. Foram para aí 12 horas quase. E o que é que te levou a fazer isso? Tinhas já algum objetivo? Querias só conhecer? Como já... Ou às vezes de manhã acordas e pensa, apetece-me. Não, este tipo de voltas não se pensa basicamente Sim. assim de manhã. nem que seja no dia anterior, mas no próprio dia não se pensa este tipo Sim, de volta. claro. Pronto. Para já tens de ter pensar em ter alguma preparação para sequer para fazer essa aventura. E depois a gente tem de ter aquela logística, assim, peraí que eu não sei onde é que posso parar, onde é que não posso parar, eu tenho de levar qualquer coisa para comer, para beber, mas pronto, foi daquelas aventuras que há bocado estava a referir, mais turismo e curiosidade. Sim, eu tenho de ir visitar, boa aventura, nem levo mapa, nem levo nada, isso é...
Mas a bateria do telemóvel a 100%, porque, porque senão ia já o Google Maps. Isso e iluminação na bicicleta. Não falha. E falando aqui na parte da bicicleta, expõe as tuas queixas para aquilo que são quando as pessoas estão, para os condutores de automóveis, se achas que devem ter algum tipo mais de atenção e dás, digamos, uns conselhos ou uns alertas. Eu acho que nesse tema é um bocado discutível, porque às vezes os ciclistas também abusam. Mas é assim, eu acho que os condutores que não gostam de nos ver na estrada, que alguns não gostam mesmo de nos ver na estrada, deveriam experimentar, nem que seja só por um dia, eles andar de bicicleta. Sim. E depois aí eles iam ver o cuidado que deveriam ter. E quando tu fazes então esses longos trajetos de bicicleta, há algum cuidado em particular que tu tenhas mesmo muita atenção em relação àquilo que são os condutores? Uma boa iluminação na bicicleta, tentar andar o mais chegado à direita possível, também para não estar a abusar da bondade. De qualquer maneira, até agora nunca houve assim grandes ameaços. Não tiveste nenhum susto em particular? Não. Ok, isso é bom. Significa que se calhar então tu também estás a fazer o correto. Eu tento fazer o correto. É como eu estou a dizer, a gente tem que sempre meter na pele uns dos outros. Por exemplo, numa subida íngreme, se eu vejo que vem um caminhão e sei que o caminhão vai ali à rasca porque se quer para tentar-me desarrascar, eu nem que chego à borda, paro, deixo o caminhão passar e depois sigo a minha viagem. Isto não me importa parar. Só não quero é que também esteja alguém a ficar enrascado por causa de eu ir ali a passear. Sim, olhar uns pelos outros, Claro. digamos assim. Claro. Então, e falando agora da parte do associativismo e também da fotografia, tu és bastante conhecido aqui na nossa zona, apesar de tu se calhar vais dizer que bastante é um exagero, mas não é. Tu sabes que és bastante conhecido aqui na nossa região, porque é comum encontrar-te nos eventos, seja a participar, lá está, nos mesmos, ou de máquina fotográfica na mão, a registar os momentos. A minha pergunta é, o que é que te move a querer registar o que acontece na nossa terra? Tentar preservar um pouco a memória desses eventos e das pessoas que nele participam. E também, por vezes, partilhar com aqueles que lá estão fora. Sentes que de algum modo, ao ires fotografar esses eventos, seja porque as coletividades ou as autarquias te convidaram... Aliás, algumas já me convidaram para o ano inteiro. Sim, já me dizem, Otávio, tu tens carta branca para vir aos eventos todos desta associação. Eu acredito que tu, de um ano para o outro, sejas convidado para o evento. Por exemplo, ali a Associação do Carriço, que atualmente o presidente é o Hugo, o Hugo disse-me assim, tu só olhas para o nosso calendário e tu podes vir a eles todos. Tens porta aberta, sim, isso é bom. É bom quando assim é, né? Exato. E estava a dizer que muitas das vezes deve acontecer que vais a um evento anual e no fim do evento acabar alguém diz, olha, para o ano tem cá outra vez. Também já houve alguns que eu tive a dizer assim, olha, não posso, porque para o ano nessa data vai-me calhar outro. Eu tenho de tentar dividir pelas coisas. Sim, e acontece às vezes tu se calhar de manhã ires fazer uma prova e à tarde vais a um evento. Já me aconteceu. E no final do dia, o teu corpo não se ressente? Na parte desportiva, a pessoa também tem de ter aquela atenção no final do desporto de comer devidamente para fazer aquela recuperação. O corpo, no fim de uma prova, principalmente de longa distância, o corpo vai-te retirar muitos nutrientes e água e não sei o quê. Por exemplo, olha, só para te dar um exemplo, isto calculando mais ou menos o que o relógio me disse, eu nessa prova dos 111 km, eu gastei 9.000 e tal calorias. Ora, 9.000 e tal calorias, sendo que o consumo médio humano é de 2.000 por semana, eu ali só naquela prova gastei cerca de 5 dias. Então eu depois tive de estar a repor aquilo tudo, no fim daqueles 111 km. Só para dar um exemplo. Só naquele dia e também e no dia a seguir tens de continuar a ter algum tipo de atenção. De atividades, não é? Eu, por exemplo, fiz aquela prova por nome começa de sexta para sábado à noite. Ou seja, eu acabo no outro dia, no sábado. Eu só tenho basicamente um domingo para descansar e na segunda já tenho o meu trabalho. Porque a minha vida nem é a fotografia, nem é o desporto. Sim, tu fazes da fotografia e do desporto o teu lazer, o teu hobby. E estávamos a falar então da fotografia e que hoje vivemos num mundo de muitos filtros, de retoques, mas tu tens uma filosofia diferente, que é, tu tiras a fotografia e basicamente a fotografia está pronta, verdade? Sim, isso é verdade, porque a minha filosofia, apesar da fotografia de hoje em dia ser digital, ser cartões, ser de tu conseguires lá meter 1.000, 2.000, 3.000 fotografias,
a minha filosofia em termos de fotografia é assim, é como se aquilo fosse um rolo. Ou seja, é como se tu não visses a fotografia naquele momento. Ou seja, eu tiro aquela fotografia, ficou boa, está boa. Se não está boa, também não vou ali fazer retoques nenhuns. Porque, para mim, a essência da fotografia é essa. Lá está. É como se fosse antigamente. Como fosse antiga. Ter o rolo, o que ficou. Eu tenho fotografia, por exemplo, do Porto do Sol, por exemplo, na Praia da Leirosa e por exemplo, ali no Basto de Belê, que ficaram magníficas e há pessoal que pensa que eu fiz ali retoques Photoshop e aquilo não tem retoque nenhum. Lá está, é a natureza no seu mais puro. Falando aqui um bocadinho do futuro e da união, isto é, olhando para o futuro, achas que o espírito de união, do associativismo, poderá continuar de gerações em gerações, ou achas que as pessoas estão a afastar umas das outras e a perder o conceito de comunidade? É assim, eu já vi aí associações que eu acredito que elas daqui a 100, 200 anos ainda estão cá e o associativismo delas é forte. Vejo aí outras que não vejo ninguém a pegar na própria associação ou no próprio grupo e aquilo morre. Não vão sobreviver nem mais um ano ou dois. O que é que achas que, enquanto jovem que és, sim, o que é que... é verdade. O que é que achas que seria importante transmitir aos jovens da nossa idade para fazerem parte das coletividades e ingressarem neste espírito de comunidade? O que é que achas? Qual era a mensagem? Eu acho que é assim, a gente tem de modernizar um pouco a associação, qualquer que seja. Não estou a dizer se é do Bolsal, se é do Carriço, se é da Furi. Devemos, mas é assim, esses jovens, tal como nós, ou ainda mais novos, é que devem transmitir e devem trazer essas ideias para modernizar a associação e os seus eventos e tudo. Porque assim, a gente, obviamente, que temos essas tradições, os ranchos, as filarmónicas, mas é assim, também temos de modernizar um pouco esses conceitos. Porque senão, se a gente andar sempre com as mesmas músicas, com as mesmas marchas, com as mesmas tradições, que morre. Porque depois a juventude depois já não vai ligar àquela tradição. Manter a tradição, mas sim, juntar mas aquilo que trazer é outras moderno. ideias. Por exemplo, para o ano vamos trazer aquele tal artista e tal, não sei o quê, para o tal dia. E no outro dia, então faz o rancho. Pronto. Depois no outro dia, tal. Pronto. Mas esses jovens é que devem transmitir essas ideias. Porque não vai ser esses mais velhos que vão dizer assim, olha, vamos trazer tal artista que agora até surgiu, não sei o quê. Não são esses. Esses jovens, então esse é que vão ser o futuro da associação. Esses jovens. Esses é que devem dar a ideia. Para terminar, o que é para ti mais do mesmo e nada de novo? Eu acho que este programa, ou podcast, eu acho que vem mostrar um pouco da personalidade e dos hobbies de pessoas aqui da zona. E acho que deves continuar com isso. Acho que deves entrevistar pessoas de mais ramos, de outras atividades também. Acho que está um bom programa, por aquilo que eu já vi dele. Algumas das pessoas que já aqui entrevistaste, tenho uma boa amizade com elas. É difícil, acho que não ter uma boa amizade contigo e as pessoas não te conhecerem aqui na zona. Pessoal tem uma boa amizade comigo, outros podem não gostar tanto de mim, mas pronto. Mas no geral a opinião é positiva. Eu, por norma, quando vou a correr, ou quando vou a pedalar, ou quando vou fotografar, não me interessa se a pessoa gosta de mim ou se não gosta. Olha, eu faço o meu serviço e faço o meu jogo e pronto. Haveremos de continuar, apesar de... Há quem não perceba o porquê do nome do podcast, de eu ter colocado mais do mesmo e nada de novo, mas já agora, só para explicar mais uma vez, já que estou... Vou para o segundo ano, tá? Sim, vai agora, já fez um ano de episódios. É porque já eu sou um bocado sarcástica, para quem me conhece. Há quem possa achar que é arrogância, outras é sarcasmo mesmo. E mais do mesmo nada de novo, porque há imensos podcasts neste momento. Então eu só basicamente fiz mais um e depois com o slogan, porque fazer diferente é complicado, mas eu na verdade acabo por trazer, aqui mais uma vez o sarcasmo, acabo por trazer muitas pessoas que são diferentes. Sim. Porque ninguém é igual e eu daqui a uns tempos posso, sei lá, convidar outra pessoa que também faça trails, mas se calhar essa pessoa faz trails de outra perspectiva, de outra maneira e portanto também vai ser diferente. E confesso que na altura não começou por ser um podcast aqui com pessoas da nossa zona, mas eu acho que de facto temos aqui tanta gente interessante na nossa zona. Sim. E acho que as pessoas que são daqui precisam também de perceber isso. E tu foste uma dessas pessoas que primeiro me rejeitou, mas depois encontrámos-nos e tu disseste, afinal, e eu...
Ótimo. Então... Eu inicialmente rejeitei porque pensei assim, bem, se calhar não tem interesse em me entrevistar mesmo, porque assim, eu faço isto aqui por carolice, nem faço, nem tenho pódios, nem... Aliás, estava a mentir. Tenho um pódio. Tenho um. Exato, conta mas esse. Mas vou contar porque tenho esse pódio porque havia só 3. Então ficaste em terceiro? Aqui basicamente era só chegar ao fim. Ok, então ficaste em terceiro. Sim, fiquei em terceiro. Pronto. Mas é um pódio. É um pódio. Como costumam dizer, basta ir. Porque se eu não fosse, era só 2. Exatamente. E relativamente aqui a esta experiência, para quem prefere, neste caso que tu preferes que estar atrás da câmara, a registar os momentos, como é que foi esta experiência de estares aqui, estás em frente à câmara, que estamos a gravar alguns vídeos para as redes sociais, e seres a protagonista? Disseste de manhã que estavas nervoso. Eu estou... Olha, sinceramente, estou um bocadinho mais nervoso do que se me dissesse assim optado. Olha bem... Para a próxima semana vais ter de fazer uma prova para ir de 80 km e aí já ficava menos nervoso. Agora estar aqui à frente da câmara deixa-me nervoso. Mas agradeço-te imenso que tenhas vindo e espero que o podcast tenha muitas visualizações. Vai ter, de certeza, vamos ter uma boa audiência, eu acredito que sim. Agradeço-te imenso, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, olha, pratica em desporto, que isso faz bem à saúde, nem que seja à saúde mental. É verdade. Então, muito obrigada e até ao próximo episódio. Siga o podcast no Instagram em maisdomesmo.ndn e veja alguns vídeos deste episódio e fique ainda a par das novidades dos próximos episódios.